Para mais uma aula de inglês. Então, na aula passada, na nossa primeira aula de inglês, a gente falou sobre os prefixos, né? As funções e o uso que a gente tem na língua inglesa. Agora a gente vai falar nessa aula sobre os sufixos, né? Os sufixos utilizados na língua inglesa. Então, como a gente já disse lá na primeira aula que a gente teve sobre os prefixos, a gente está trabalhando com a morfologia, com a formação de palavras, né? A gente viu lá que quando você agrega um prefixo a uma palavra, você cria uma nova palavra e muda o significado dela. Tudo isso se é aplicado agora nos sufixos, né? Então, o que era um prefixo? Era um afixo, né? Era um elemento que sempre vinha anexado no início de uma palavra. Agora, o que vem a ser um sufixo, na verdade? O sufixo, ele também é um afixo, tá? Então, o sufixo, ele também é um afixo. Lembra disso? O que significa dizer que é um afixo? Isso significa que ele vem junto a uma palavra, né? Ele vem anexado, ele vem colado a uma palavra. Só que, como eu disse na primeira aula, existe uma maneira na qual a gente diferencia se é prefixo, se é sufixo. Era a localização, né? Era a posição dele. Os prefixos sempre vinham no início da palavra. Já os sufixos, eles sempre vêm no final, tá? Então, os sufixos, eles sempre vão vir no final, tá? Não esqueçam disso. Os sufixos, eles sempre vão aparecer no final da palavra. Isso ajuda a gente na hora de você identificar, né, por exemplo, se tiver um texto, né, vamos pensar em questões relacionadas a texto. Se tiver um texto e lá tem uma palavra que você tem que analisar e lá pede que você encontre o prefixo ou o sufixo utilizado. Aí você vai olhar a palavra e vai olhar. Tem alguma coisa no início? Sim, tem. Então é um prefixo. Tem uma coisa no final? Sim, tem. Então é sufixo. Tá? Então sempre você olha a posição. Prefixo vem no início, sufixo vem no final. Certo? Agora, qual é a função dos sufixos nas palavras quando são empregados? Qual é a função de um sufixo? O sufixo, ele também tem função de mudar o significado da palavra. Só que existe uma função ainda um pouco mais relevante do que mudar o significado da palavra. Os sufixos, além de mudar o significado, eles vão mudar a classe gramatical. Eita, vão mudar a classe gramatical. Aí você vai ter que lembrar o que são classes gramaticais. Por exemplo, substantivo, artigo, pronome, verbo, advérbio, conjunções, preposições. Tudo isso são classes gramaticais. Preciso saber tudo isso agora? Não, não precisa. Mas é só para a gente ter conhecimento sobre, tá? Então, os sufixos, além de mudar o significado, eles vão mudar a classe gramatical, tá? Vou até colocar aqui. Além de mudar o significado, eles vão mudar a classe gramatical. A classe gramatical da palavra.
certo? Então, os sufixos, eles vão mudar a classe gramatical da palavra, ou seja, você vai ter uma palavra que pode ser um substantivo, e quando você agrega a ela um sufixo, ela passa a ser um adjetivo, ela passa a ser um advérbio, ou você tem um verbo que quando você coloca um sufixo, ele passa a ser um substantivo, ele passa a ser um adjetivo, e por aí vai, né? Então, mudar a classe gramatical é isso. Era um substantivo, passou a ser um verbo, era um verbo, passou a ser um adjetivo, e por aí, certo? Então, a primeira função deles, além de alterar o significado, é também alterar a classe gramatical, tá? Eu já até coloquei aqui dois exemplos para a gente analisar essa mudança da classe gramatical, só que como na outra aula eu coloquei lá os prefixos mais utilizados na nossa língua inglesa, eu vou colocar aqui do lado aqui também alguns sufixos mais utilizados na língua inglesa. A questão do sufixo é que existe vários, mas vários mesmos sufixos na língua. Existem sufixos que você usa para determinadas situações, né? Por exemplo, existem sufixos que você usa para determinados contextos, né? Tem sufixos que são usados para específica coisa. Então, assim, é uma análise um pouco longa, né? Então, para resumir aqui, eu vou colocar aqui no quadro alguns dos sufixos que são mais utilizados, né? Que a gente costuma ver com mais frequência na língua inglesa, né? São eles. Vou colocar aqui do lado. Nós temos o ness, nós temos o less, tá? Então, ness é um sufixo, less também é um sufixo. Lembra sempre que ele vem no final da palavra, certo? Nós temos able, tá? Able também é um sufixo, né, que você agrega no final da palavra, tá? Lembrando que aqui, gente, eu estou colocando com letra maiúscula, mas quando você faz a junção na palavra, ele vem em letra minúscula, tá? Então, ness, less, able são sufixos utilizados na língua inglesa. Nós temos também Paul e able, né? Então, além desses, nós temos o Paul e able, tá? Então, são estes alguns dos sufixos mais utilizados na nossa língua inglesa, tá? Vou colocar aqui dentro de um quadradinho e você não esqueça disso, tá? São alguns dos sufixos mais utilizados: ness, less, able, full e able, certo? Lembrando que aqui a gente pronuncia pool, não full, com som de F, com som de P, tá? Pool. Ok. Como eu disse no início, o sufixo ele tem a função de alterar uma classe gramatical, certo? Vamos ver isso aqui agora. Olha só esta palavra aqui. Isso daqui eu pronuncio como rich. Rich. Rich, no português, significa rico, tá? Rich, no português, significa rico. Agora, olha essa palavrinha que vem aqui, ó. Richness. Richness. Eu não acabei de colocar aqui o ness é um sufixo? Sim. Olha aqui. Richness. Então, qual é o meu sufixo aqui? O ness. Tá vendo que eu tinha uma palavra, rich, e eu agreguei a essa palavra um sufixo, ness, e eu formei richness. Qual é o significado de richness? Richness, no português, significa riqueza, tá? Richness significa riqueza.
Agora eu pergunto, mudou o significado? Mudou. Rich era rico. Richness é riqueza, né? Então mudou-se o significado. Agora, Warley mudou a classe gramatical também. Por que que mudou a classe gramatical? Porque olha só o que a gente tem aqui. Rich é um substantivo, tá? É um substantivo. Rich é um substantivo. Porque se eu falar assim, she's rich, ela é rica. Rica não é um substantivo, não nomeia alguém, no caso ela, né? I'm rich, eu sou rico. They are rich, eles são ricos. Então, rico é um substantivo. Agora, riqueza é um substantivo? Não. Riqueza é um adjetivo, tá? Riqueza é um adjetivo. Por exemplo, eu posso falar que she's is very richness. She's is very richness. Ela tem muitas riquezas. She's a have very richness. Ela tem muitas riquezas. Riqueza está nomeando alguém? Não. Riqueza é uma qualidade, né? É uma característica dada a ela. Então isso é um substantivo, né? Rich, que passou a ser um adjetivo, richness, com a agregação de um sufixo. Warley, preciso saber tudo isso? Não. Mas a título de curiosidade, a gente tem que entender qual é essa função aqui, né? O que significa dizer que ele tem essa função aqui, né? Então, olha só. Rich, richness. Rico, riqueza. De substantivo passou a ser um adjetivo, certo? Próximo exemplo. Bad. Bad. O que significa bad em português? Bad, em português, significa mal. Mal. Bad é mal. Agora, olha a palavra que eu criei com a agregação de um sufixo. Badly, badly, bad e badly. Qual é o meu prefixo? Desculpa, qual é o meu sufixo? O meu sufixo aqui é ly, badly. O que significa badly em português? Em português, badly significa maldosamente. A gente pode colocar. Tá? Maldosamente. A gente pode colocar o significado de badly. Então, bad é mal. Badly é maldosamente. Mudou a classe gramatical? Sim, mudou. Porque quando eu tinha bad, eu tinha um substantivo. Tá? Bad era um substantivo. Quando eu coloquei o meu sufixo na minha palavra bad e formei badly, eu formei um advérbio. Isso aqui agora passou a ser um advérbio. Certo? Então, o que acontece, gente, com o uso dos sufixos na palavra? Você, além de mudar o significado, você altera a classe gramatical da palavra, né? Que é o caso aqui de rich, de richness, de bad, de badly. A gente pode pensar no substantivo act, que é ação, né? Atuar, e actually, que é ação, né? Não exatamente a ação que eu disse antes, mas o ato de praticar uma ação. Então, você usa
um sufixo para agregar essa palavra e mudar tanto o significado quanto a classe gramatical, certo? Como estes são alguns dos sufixos usados, o lei também é um sufixo muito utilizado, tá? Então a gente tem ness, less, able, pull, able e less. Less não, li são dos prefixos utilizados na língua inglesa, certo? Só relembrando que não é necessário que você saiba essa mudança aqui, de que era para que foi, se era um verbo, mas é só para que a gente possa entender essa função aqui, de mudar uma classe gramatical. Porque até às vezes se eu falar assim, o sufixo muda a classe gramatical. Que classe? Muda o quê? De quem para quem, tá? Então isso é só para a gente ter conhecimento, certo? Se tiver ficado alguma dúvida em relação ao uso dos sufixos, é só você fazer a sua pergunta, o seu questionamento durante a aula lá no nosso grupo da disciplina, tá bom? Anote esse conteúdo no caderno e até a próxima.